Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Em nome da Ford College, a gente dá o pontapé inicial em mais uma análise aprofundada. E olha, a nossa jornada de hoje está incrível. Ela faz parte da trilha Programming with Solana, bem ali no módulo sobre personalização avançada de modelos. Quem acompanhou a nossa última discussão sobre reflexão e os próximos passos para os templates, já sabe que a gente vem construindo uma base bem forte. O nosso objetivo hoje é fazer um verdadeiro tour arquitetônico para entender como modificar programas Solana com total segurança. É como abrir uma planta técnica de engenharia na nossa frente. Bora mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 1. O desafio da personalização, 2. O modelo mental da fábrica, 3. O protocolo de inspeção, 4. Analisando um modelo real, 5. A avaliação de riscos e 6. Conclusão e próximos passos. O foco central aqui é aprender a customizar um sistema complexo sem quebrar a linha de produção inteira, viu? Seção 1. O desafio da personalização. Quem lembra dos checklists de verificação dos handlers da nossa última conversa? Pois é, eles são a chave para a gente começar a entender o que pode e o que não pode ser alterado no código base. Sabe qual é o maior erro na hora de editar um template? Fazer isso sem um mapa. É extremamente arriscado. É a mesma coisa que tentar reformar uma casa sem saber onde passam os canos de água ou a fiação elétrica. Antes da gente abrir o código e sair fazendo mudanças, é absolutamente crucial inspecionar o layout do modelo. A gente precisa mapear certinho onde estão os ganchos estruturais de baixo risco e fugir daquelas áreas de perigo extremo. Seção 2, o modelo mental da fábrica. Aqui a gente vai usar uma metáfora muito legal para visualizar como as coisas funcionam na prática. Imagina que o código abstrato em Rust é, na verdade, uma fábrica física operando a todo vapor. Fica muito mais fácil de visualizar. Os módulos do código são as nossas estações de trabalho. Os layouts das contas são as plantas de engenharia dos produtos. O despacho de instruções funciona como aquelas esteiras rolantes levando as peças de um lado para o outro. Já as configurações e os testes são as nossas estações de inspeção de qualidade. Afinal, ninguém aqui quer explodir uma estação de trabalho inteira por acidente só porque tentou adicionar uma nova cor a um produto, não é mesmo? Vamos dar uma olhada na avaliação de riscos desses componentes. Pensem bem, se a gente altera o layout de uma conta, ou seja, a planta do produto, o risco é altíssimo. Qualquer produto que já foi montado com a planta antiga se torna incompatível na hora. A gente teria que recertificar a fábrica inteira. Por outro lado, se a gente só mexe nas constantes ou configurações, que são os controles de parâmetros, o risco cai bastante, de baixo a médio. É muito mais tranquilo ajustar a velocidade de uma esteira do que ter que reconstruir o galpão do zero. Seção 3. O protocolo de inspeção. Agora, a gente sai um pouco da teoria da fábrica e entra num fluxo de trabalho bem mais de mão na massa. Esse protocolo de 5 passos tem que virar um mantra antes de alterar uma vírgula no programa. Passo 1, descobrir a superfície e entender os arquivos. Passo 2, mapear o fluxo de dados, ver de onde as informações vêm e para onde vão. Passo 3, ler as suposições deixadas no código. Passo 4, identificar os ganchos de customização. E o passo 5, que salva vidas, validar absolutamente tudo com testes. Não pulem etapas aqui. E é justamente no passo 3, lendo as suposições, que a gente pode esbarrar num alerta gigante no código. Tipo, não altere a seed usada para derivação de PDA. Pessoal, isso é uma bandeira vermelha tremenda. Uma suposição estrutural fortíssima. Se a gente ignorar isso, as contas simplesmente vão desaparecer do radar dos clientes off-chain. Se realmente for necessário alterar essa semente, a única saída segura é bolar um plano de migração complexo. Seção 4. Analisando um modelo real. Vamos aplicar tudo isso na prática agora e traçar o caminho das informações, desde a porta de entrada até chegar no cliente. O nosso ponto de partida vai ser sempre o entry point. Sabe a doca de recebimento principal da nossa fábrica? É exatamente isso. É ali que as matérias-primas chegam. O arquivo do entry point pega aqueles dados puros das instruções e transforma em algo que a nossa linha de montagem consiga processar usando a deserialização. E claro, o que chega nessa doca tem que bater certinho com as especificações que o sistema está aguardando. Da doca de recebimento, os materiais vão direto para o roteador, que é o arquivo processor.rs. Ele despacha as instruções para os manipuladores específicos, que são os nossos handlers. E aqui mora um detalhe vital. Esses handlers ditam regras muito estritas sobre quais tipos de contas e quais assinaturas são exigidas. Eles são a fronteira. Se o cliente off-chain não entregar exatamente o que o handler pediu, a linha de produção simplesmente para ali mesmo. Depois dessa triagem, a gente chega no layout da conta. Essa é a planta que define os bytes exatos e os tamanhos esperados como a variável account_size. E aqui vai um aviso sério.
Alterar o tamanho de uma conta é brincar com fogo. O motivo? As contas que já foram criadas lá na blockchain vão continuar presas para sempre naquele tamanho antigo. Fazer isso quebra a retrocompatibilidade de uma vez só. A gente também precisa falar da IDL, a Interface Description Language. Ela é como se fosse o catálogo público da fábrica. Tudo que está ali na IDL tem que corresponder perfeitamente às definições internas das instruções e aos layouts das contas. Qualquer mínima diferença entre o catálogo e o estoque real, e os clientes off-chain vão tentar interagir do jeito errado, gerando falhas imediatas de serialização. Seção 5. Avaliação de riscos. Agora que já mapeamos os ganchos do nosso modelo, bora classificar o impacto de mexer em cada um deles. A diferença entre o que é seguro e o que é perigoso é enorme. Ganchos seguros são os espaços explícitos de configuração, tipo uma constante de número máximo de usuários ou um feature flag no cargo.toml. Mexer nisso geralmente só exige testes locais e tá tudo certo. Mas, por outro lado, as mudanças de alto risco, como alterar a planta de uma conta ou as sementes de derivação de PDA, exigem um esforço gigante de coordenação com todo mundo. É a mesma diferença entre trocar a cor da parede ou derrubar a viga que sustenta o teto. E por que a semente de PDA é uma dessas vigas de sustentação? Porque a Program Derived Address Seed é uma variável central do sistema. Os clientes off-chain usam essa exata semente para conseguir calcular e encontrar as contas na rede. Imagina mudar o endereço da sua fábrica sem avisar ninguém. Os caminhões de entrega vão se perder na mesma hora. É o que acontece quando se altera a semente. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Hora de fazer aquele debriefing e resumir o que a gente tira de mais importante desse tour. Para fechar, a gente tem alguns grandes princípios para levar daqui para frente. Primeiro, sempre mapeiem os arquivos e seus comportamentos antes de encostar no código. Segundo, classifiquem toda a edição como segura, condicional ou insegura. Terceiro, usem os ganchos explícitos para manter as coisas compatíveis. E a prática de ouro. Sempre criem um relatório detalhado com os pontos de contato do cliente, para que toda a equipe saiba onde o terreno é firme. Eu quero deixar uma reflexão para guiar os próximos passos de vocês. Antes de modificar qualquer código, se perguntem: essa mudança está só ajustando um botão de configuração ou a gente está tentando reconstruir o chão de fábrica inteiro? Essa é a mentalidade perfeita para a gente entrar no nosso próximo módulo, o Personalizando Parâmetros de Entrada, onde tudo isso vai virar código seguro. Em nome da Ford College, um super obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente. Para continuarem mergulhando nesse e em outros temas fantásticos da Web3, deem o pulo lá no site ford.college. Um abraço e até a próxima!